Olha, essa semana o repórter cinematográfico Dionei Santos e eu fomos até a BR-376 no contorno sul, região da Vila Augusta, ali na cidade industrial de Curitiba. É um trecho de constantes acidentes, muitos deles graves, mas nós não tínhamos noção do risco que correm trabalhadores de grandes empresas que ficam às margens da rodovia. Eles vêm de ônibus, geralmente, né? Muitos precisam atravessar as duas pistas para chegar na firma. E o que já era arriscado, porque a pista é muito movimentada, não tem redutor de velocidade, muito menos passarela, ficou ainda pior depois da instalação de barreiras de concreto, os guarda-reios no meio da pista. É porque havia ali muito acidente de carros, os carros acabavam atravessando, às vezes, a pista, e aí colocaram o guarda-reio DENIT com postes de luz e isolaram essa travessia, dificultaram a travessia. Nós registramos diversos flagrantes, pessoas que, por muito pouco, não foram atropeladas. Confira a reportagem. O ônibus do Gustavo para de um lado da BR-376, na cidade industrial de Curitiba, e a empresa onde ele trabalha fica do outro. Por isso, o auxiliar de mecânico precisa atravessar as duas pistas do contorno sul. Tarefa que ficou mais difícil após a instalação de muretas de concreto. O guarda-reio termina já sobre o asfalto. E aí, ele precisa aguardar sentado a brecha entre carros e caminhões, que só aparece 10 minutos depois. Não tem, é loucura. É arriscar a própria vida se tentar no meio dos carros. Você ficou 10 minutos parado. Qual foi o máximo de tempo que você já ficou? Bom, pra falar a verdade, o mínimo é esse mesmo, 10 minutos, mas o máximo que eu já fiquei foi meia hora. Perdi 2 anos por causa disso. E aí a faculdade, perdi vários compromissos por conta disso. Se para ele já é complicado, imagine para o colega de firma que tem 64 anos. Tem que ficar bem encostado, se você encostar no caminhão, te passa quase em cima de você. O próprio vácuo do caminhão te leva você para baixo. As muretas e os postes de luz foram instalados recentemente para tentar reduzir o número de acidentes na rodovia federal. Só que ninguém pensou nos pedestres. A maioria, trabalhadores de grandes empresas instaladas às margens da BR. Este grupo se arrisca e quase é atropelado por um caminhão. A pressa era para não perder o ônibus. Para piorar a situação, alguns motoristas costumam trafegar pelo acostamento. Este pedestre de branco por pouco não vira estatística. Esta mulher não teve a mesma sorte. Ela achou que daria tempo de atravessar, mas foi atingida em cheio pela motocicleta. O acidente foi no último dia 21 de março, às 5 horas da tarde. A empresa do Guilherme está, inclusive, tendo dificuldades para contratar novos profissionais. O que a gente mais fica preocupado, que é o nosso maior patrimônio, são os funcionários, né? E a gente não sabe se eles vão chegar ou ir embora, né? Quem vem aqui e vê o obstáculo é um impedimento para a gente ter funcionários de qualidade aqui. Quem não quiser se arriscar e pular as duas muretas para atravessar a rodovia, precisa dar uma volta gigante de carro para chegar lá do outro lado. Uma dessas voltas passa pela rua Eduardo Esprada e é o trajeto que a gente vai fazer agora. Do ponto onde partimos, a distância é de 3 quilômetros. De carro, com um trânsito de meia-tarde, levamos 10 minutos para chegar ao destino. Nós chegamos do outro lado da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira. E há mais uma opção para os motoristas atravessarem a BR-376. O trajeto é um pouquinho mais longo e passa pelo viaduto do Caiuá. A volta é de 5 quilômetros e dura 15 minutos. O que os dois trajetos têm em comum? São longos demais para serem feitos a pé. E é por isso que essa gente se arrisca. E aí eu te pergunto, por que na região não há passarelas para pedestres? A mais próxima dali fica a exatos 15 quilômetros de distância, já na BR-116, no contorno leste. Uma passarela, no mínimo. Uma passarela aqui, todo mundo que trabalha aqui passa de boa, não vai acontecer nenhum acidente, nada. Porque sem passarela não tem condições.
fato de cobrarmos o DENIT ontem, essa reportagem no Balanço Geral, logo após ela, o Jasson Goulart fez essa cobrança, a nossa produção procurou o DENIT, que é o responsável, afinal, uma rodovia federal, e até agora a gente não tem resposta nenhuma. Não tem resposta nenhuma. Essa obra, todo mundo entende o motivo pelo qual ela está ali. Essas barreiras são para evitar que os carros acabem se envolvendo em acidentes e vão parar ali no fosso ou então atravessem, para a pista contrária e, claro, pode ocasionar um acidente ainda maior. Mas ninguém pensou no pedestre, Ninguém pensou no pedestre. A distância da próxima passarela, que já fica em outra rodovia, a continuação é o contorno leste, na BR-116, fica a 15 quilômetros ali. E essa população, esse povo, olha aí, o trabalhador tem que atravessar todo dia, 2 vezes por dia no mínimo, para ir ao trabalho e depois para voltar em horários de pico, de manhã cedo que tem muito movimento, no fim do dia que o movimento é mais intenso ainda. Eles estão se arriscando todo dia. Você viu os flagrantes, não é 1, 2, 3, são vários flagrantes de pessoas. E se a gente ficasse 24 horas ali, pegaríamos inúmeros flagrantes de pessoas que quase foram atropeladas. Então, a pessoa tem que trabalhar e se obriga a se arriscar, a colocar a sua vida em perigo para chegar até o trabalho. E aí, claro, o que nos deixa indignados é o fato de até agora não termos nenhuma resposta por parte do órgão responsável por essa obra, do porquê que os pedestres, os trabalhadores, foram deixados de lado. Não foi pensado neles.